Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fala Quem Sabe, o podcast que pretende dar a conhecer o lado profissional, mas também o lado pessoal de algumas das maiores referências do fitness em Portugal e de algumas das minhas maiores referências também. Hoje estamos no Fitness at Oeiras e à conversa comigo vai estar o João Moscão. Olá João, bom dia. Olá Ricardo, obrigado pelo convite. Obrigado pela disponibilidade para estares aqui a um domingo. Para quem não conhece o João é uma referência na área da formação de profissionais na área do exercício físico, é professor, é formador e é o fundador da REP Exercise Institute. E vai estar um bocadinho à conversa connosco sobre aquilo que é a sua vida profissional e sobre algumas opiniões relacionadas com a área da formação em Portugal. João, vou começar contigo, precisamente da mesma forma que tenho começado as conversas com os meus outros convidados. Gostava que nos falasse um bocadinho sobre o teu início de vida, os teus primeiros anos, a tua adolescência. Como é que foram esses anos? Olha, Ricardo, não podiam ser mais dispares daquilo que é hoje. Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam como cheguei onde cheguei, seja lá o que isso for, eu costumo dizer que cheguei aqui precisamente porque tudo o que tentei ser antes falhou. Ok. Para que as pessoas não fiquem a achar também que os caminhos do sucesso, e novamente, seja lá o que isso for, os caminhos do sucesso são fáceis. Claro. Sempre fui um miúdo muito sonhador, passei por todos aqueles sonhos que toda a gente tem, de querer ser astronauta, etc., aquelas coisas. Rapidamente apaixonei-me pela música e fui músico profissional desde os meus 16 anos. Portanto, eu fui músico profissional durante cerca de quase 15 anos. Ok. Inclusive, ainda mantive a atividade profissional musical entrecruzada com o fitness. Bom. Portanto, a minha infância e adolescência foi nesse meio, no meio musical. Estúdio, ao vivo, salas de ensaio, Okay. Portanto, concertos ao fim de semana. Eu digo que não podia ser mais dispar porque, de facto, era uma vida que se vivia de noite, a alimentação e o estilo de vida não é o mais saudável, obviamente, e agora é precisamente o oposto. É o oposto. De que forma é que nasce, já percebi que ainda és apaixonado pela música. Sim, sim. De que forma nasce o interesse, não sei se foi assim tão cedo como com a música, mas de que forma nasce o interesse pelo treino, pelo exercício físico? Na verdade, nunca tive grande interesse pelo exercício físico enquanto fui músico e confesso que a minha aproximação ao fitness foi pelo mesmo motivo que a maioria dos músicos acaba por derivar para outras áreas. As questões financeiras, a música em Portugal é muito difícil. É muito difícil, quando eu digo difícil, é difícil de viver da música em Portugal. Claro. E acabas por ter que procurar naturalmente outras vias. E na altura o fitness estava a dar o boom em Portugal. Tinha imensos amigos que trabalhavam na área. Na altura, desculpa interromper-te, há 10 anos atrás, 20? Não, estamos a falar de há 15 20 anos atrás. Portanto, e acabei por ser aliciado para trabalhar naquela área. E foi precisamente aí que começou o meu interesse. Juntamente com isso, e derivado ao estilo de vida que tinha enquanto músico, fui obeso, tive 100 quilos. Não fazia ideia. E na altura também aproveitei essa deixa também para perder peso. Okay. E comecei a fazer exercício, a comer melhor, a comer bem. E neste processo de perder peso e ao ver que a música, infelizmente, em Portugal, para a esmagadora maioria dos músicos, só dá para ser um hobby, claro, acabei por me apaixonar por esta área. Não só por julgar erradamente na altura que havia alguma facilidade em ganhar dinheiro nesta área. Okay. Hoje em dia as coisas já não são tanto assim. Mas também porque vi no fitness um veículo para eu melhorar a minha saúde e melhorei-a e acabei por começar a extrapolar isso para as outras pessoas. Se calhar consigo fazer isto em mais gente e foi um bocadinho por aí. Perfeito. Como é que nasce o teu primeiro projeto profissional dentro do fitness? Qual foi a primeira oportunidade para tu começares a trabalhar mesmo? Em que clube foi? Em que contexto foi? Mega Crack Club. Eu não sei precisar, mas 15, 20 anos atrás. Foi o meu clube de estágio. Okay.
Eu fiz 2 cursos profissionais na Manso Produções. Na altura eram os IFEs, que agora já não existem, e tinha um estágio final. E o professor Rui Marques, alguém que já não está na Manso, mas que foi uma pessoa muito influente na minha carreira, o professor Rui Marques, que atualmente está na Fitness Academy, o Rui acabou por indicar-me para fazer estágio no Mega Crack Club, que era um clube na altura, ainda é um clube de referência nacional, e na altura era muito difícil lá estagiar, e para mim foi uma coisa mágica. E estagiei e acabei por ficar lá a trabalhar como instrutor de sala. O PT surge um pouco mais tarde, mas foi no Mega Crack que comecei. Quais são as recordações que tens desses tempos e de que forma sentes que essa primeira experiência te influenciou para o profissional que és hoje em dia? Muito, muito. Eu hoje em dia trabalho ainda no Mega Crack, voltei lá 15 anos depois. Já noutras funções. Mas é interessantíssimo ver que há muitas particularidades no meu modus operandi profissional que derivam dali, há 15 anos atrás. Estamos a falar de um clube com um nível de exigência praticamente hoteleiro, ou seja, a farda, o perfume, as unhas arranjadas, não podias olhar para o relógio, na altura não podias usar relógio. Na altura não podias ter essa barba, provavelmente. Nada, zero barba. Sim. Hoje em dia já é moda e já posso usar. Sim. Não podíamos usar brincos, agora uso brincos. Ou seja, havia um grau de exigência, inclusive até a nível do atendimento, aliás, nomeadamente a nível do atendimento, que nos obrigava, de facto, a quando entrávamos no Mega Crack, estávamos ali para servir as pessoas com o nosso produto, que era o exercício físico. Isso pautou muito a minha maneira de ser nesta área, portanto, acabei por... Hoje em dia, naturalmente, que o dress code alterou, mas o nível de exigência eu mantenho. Ou seja, quando tenho um cliente à frente, seja cliente na área do PT, um praticante, seja um cliente, um aluno da minha escola, eu tento proporcionar o extra mile, tento proporcionar o máximo de excelência possível. A qualidade de serviço máxima e não consigo conceber menos que isso, nem por distração, nem por outro motivo qualquer. Nem por outro motivo. Ótimo mindset. De que forma, o quão diferente era o fitness da altura, de há 15 anos atrás, para aquilo que vês hoje em dia? Sentes que hoje em dia os profissionais estão mais preparados, esse mindset da excelência mantém-se? A coisa piorou, a coisa melhorou e refiro-me à parte técnica do exercício. O que é que sentes? Olha, é uma pergunta muito difícil de responder, por este motivo. Eu não consigo dissociar a resposta daquilo que eu sou. Ou seja, se eu olhar para trás, vou-te dizer, Ricardo, que há 15 anos atrás eu via que a qualidade era melhor. A sensação que eu tenho, o sentimento que tenho é esse. A qualidade era muito melhor. Mas há 15 anos ou 20 anos atrás eu não tinha... o raciocínio que tenho hoje. Ou seja, não tinha nem a componente mental crítica que tenho hoje. Então é possível que tivesse melhor, é possível que tivesse pior. Eu não consigo precisar e tenho que responder aqui com alguma humildade que acredito até que tenha melhorado. Apesar de me parecer sentimentalmente que hoje está pior, eu acredito do ponto de vista do raciocínio, daquilo que é lógico, que tenha melhorado por diversos motivos. Como já falámos, o número de empresas de formação aumentou em Portugal. Sim. Creio até que os programas das licenciaturas têm vindo a melhorar um pouquinho. A entrada de 2 ou 3 empresas, a criação de 2 ou 3 empresas de formação particular com componente filosófica e crítica muito elevada e com uma exigência na excelência elevada, acabou por pressionar uma melhoria da qualidade, pelo menos do treino particular, que é a área onde eu hoje em dia me movo. Portanto, do ponto de vista sensível, eu diria que acho que está pior, porque se vê muito circo, infelizmente. Mas, por outro lado, quero acreditar que está melhor. Que está melhor. Claro. Voltando ainda um bocadinho atrás, aos primeiros tempos dentro do fitness, tu, quando entras para esta indústria, era já com que objetivo? Querias ser PT? Querias dar aulas de grupo? Querias ser instrutor de sala? Qual era o teu propósito? Olha, aulas de grupo... experimentei e reparei rapidamente, nem precisei que me dissessem, eu reparei que não tinha o mínimo talento, nem eficácia na tarefa, portanto abandonei de imediato, não esperei que me dessem sequer o feedback. Portanto, isso rapidamente vi que não era. Apaixonei-me de imediato pelo personal training,
porque angustiava-me, e aqui angustiar num sentido leve, mas frustrava-me o serviços de atendimento em grupo em que eu não podia atender à particularidade de cada indivíduo. Sempre gostei de estudar e estudar o cliente, e estar a atender 2, 3, 4, 30 pessoas também não me permitia a minha satisfação. Então, para mim, foi muito óbvio desde o início que era atender pessoas num contexto de 1 para 1, que continua a ser um contexto de grupo, não é? Sim, o cliente e não eu. deixa de ser um grupo, sim. Exato, mas a pessoa que está a receber o serviço é só uma. Claro. E no fundo, foi para evitar a minha própria frustração, foi um bocado por egoísmo, que acabei por, desde o início, ter plena consciência que queria estar no personal training. Ok, ótimo. Tu és, reconhecidamente por todos, por toda a gente desta área, acredito eu, uma pessoa que estuda imenso e que tem bastante conhecimento dentro da área. Que formações é que foste fazendo ao longo do tempo e de que forma é que foste aprendendo? Ou seja, o que eu quero perceber é qual foi o teu percurso enquanto estudante de formações e de que forma é que, a dada altura, começas tu também a dar formação? Ok. Eu comecei, como te expliquei, com 2 cursos na MANS. Aliás, na altura era líder de mercado. Ainda hoje é líder de mercado em muita coisa, mas era praticamente a única empresa. Havia pouco mais que a MANS. E comecei por aí cursos de personal training, que basicamente eram as guidelines do ACSM e atenção, e na altura era o que tínhamos todos para trabalhar. Sim. Hoje em dia há mais coisas, fruto da evolução. Mas eram formações que nos preparavam para o terreno, tinha uma componente prática muito grande. Comecei por aí. A dada altura, por uma questão de sugestão de imensos colegas, entrei na licenciatura. Mas o grau de insatisfação foi imenso, por diversos motivos. A idade já não é a mesma de um miúdo que vai começar a licenciatura e quer se queira, quer não. Por muito que as nossas instituições governamentais queiram que nós acreditemos que as licenciaturas estão preparadas para qualquer idade, não é inteiramente verdade, nem que seja pelas questões do pós-laboral, que na verdade, em termos legislativos, está tudo preparado, mas em termos práticos não existe. Okay. Ou seja, há cadeiras que não vais passar se estiveres em pós-laboral. Tu estavas em pós-laboral? Estava em pós-laboral. E acabei por não me satisfazer por esses motivos, ou seja, motivos, digamos, administrativos. Logísticos, sim. Logísticos, mas por outro motivo também. Encontrei instituições que, infelizmente, se apresentam atrasadas no tempo. E isto não é pejorativo. Quando eu digo atrasadas no tempo, é natural. São instituições pesadas do ponto de vista burocrático. São instituições que, para fazerem mudanças nos programas e para ser aprovadas essas mudanças, é muito tempo. Demora muito tempo, sim. E eu já na altura tinha a paixão da filosofia e sempre tive uma mentalidade muito crítica. Sempre pus muito à prova e muito em questão tudo aquilo que me davam para beber a nível de conhecimento. E não me satisfez inteiramente. Aprendi algumas coisas, mas interrompi pelo mesmo motivo que muitos clientes interrompem o ginásio. Okay. A comparação entre preço e valor não estava ajustada. Okay. A comparação entre o que eu estava a pagar e aquilo que estava a utilizar no meu dia-a-dia prático não era uma comparação justa. E como o dinheiro não estica, eu peguei nesse dinheiro e fui para fora do país. Fiz formações em Barcelona, no Resistance Institute, certifiquei-me. Fiz nos Estados Unidos, no Muscle Activation Techniques, no Resistance Training Specialist. Portanto, preferi formações que me dessem uma vertente técnica diretamente aplicável ao cliente, que na altura era isso que me interessava. Claro. A formação surge naturalmente de eu gostar de comunicar. Eu não gostava só de comunicar para os meus clientes, mas como fazia formações fora do país, alguns colegas interessavam-se e perguntavam-me coisas e eu, no ato de os ajudar e de explicar, acabei por gerar interesse e comecei a imaginar que poderia até ser uma segunda profissão. Claro. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia é a primeira, quase, praticamente. É a primeira. Voltando, pegaste num tópico interessante que eu ia abordar mais à frente, que é ainda a área da formação, mas dentro do contexto académico de universidades. Gostava de saber a tua opinião sobre
Já percebi que a tua experiência na universidade não foi a melhor do mundo, pelo menos tu sentes isso. Sim. Sentes que os profissionais, os alunos que saem das faculdades, saem preparados para serem profissionais da excelência, e gostava de conhecer a tua opinião sobre os planos de estudo da faculdade. Achas que estão atualizados, estão preparados? Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, eu não conheço na totalidade os planos da faculdade, nem de todas. Acho que é importante eu salientar que, apesar do meu percurso ter sido este, eu nunca atribuí às faculdades uma classificação diminuta em relação aos cursos profissionais, seja REP ou XS ou os próprios CETs. Os CEFs, sim, os CETs. Eu acho, e sou muito crítico da educação e estendo a minha crítica de forma transversal à nossa sociedade. Os problemas que eu vejo nos programas da faculdade estão também em muitas instituições particulares de formação. Que é a teoria do facilitismo, ou seja, as instituições didáticas são geridas muitas vezes como empresas, o que é natural até certo ponto, para proteger a vertente financeira, porque senão também o negócio não sobrevive. Claro. Porém, muitas vezes há imensas decisões financeiras que são tomadas em detrimento da parte educacional. Então, se por um lado, nas faculdades, temos instituições que, mesmo que queiram mudar programas, é uma burocracia pesadíssima e acaba por não acompanhar a evolução na ponta da lança, mas, por outro lado, as empresas particulares também não têm uma legislação que as regule e evite que possam ensinar aquilo que lhes apetece. Já percebi, certo. Então, eu acho que há problemas de parte a parte. Em termos da excelência, como referiste, Ricardo, eu não acho que nenhuma formação prepara as pessoas para a excelência. Eu acho que as formações, quanto muito, podem fazer com que os profissionais sejam excelentes, mas se eles depois vão atuar de forma excelente é outra história. Seccionando formações profissionais das académicas, poderia dizer já que as académicas atualmente têm muito pouca componente de prática e de pouca transferência para a prática. Certo, concordo. Porém, as instituições particulares dão pouca cultura geral ao indivíduo. Há pouca multidisciplinaridade. Tu numa licenciatura, aprendes psicologia, aprendes uma história da atividade física, ética, não é? Ou seja, é todo um conjunto de disciplinas que podem ajudar o indivíduo a ser mais culto. Poderíamos estabelecer aqui a crítica de eu não vou usar nada disso no meu dia-a-dia. Mas não é bem assim, porque tu relacionas-te com pessoas. Claro. E quando te relacionas com pessoas, a tua cultura é de extrema importância na venda, na retenção, etc. Então eu acho que as instituições académicas cumprem um excelente papel na culturização do indivíduo. As instituições particulares cumprem um excelente papel na praticalização do indivíduo. Acho que o ouro sobre azul era o indivíduo conseguir beber as duas. Das duas. Boa descrição. Tu, desde que começámos a conversa, já repetiste várias vezes a palavra excelência, e isso leva-me a perguntar-te algo que também te ia perguntar mais à frente, mas vou aproveitar a tua deixa, que é o que é para ti um PT, um personal trainer de sucesso? Cada vez mais se associa o sucesso de um PT ao PT que mais horas vende, ao PT que mais fatura, ao PT que mais clientes tem. O que é afinal para ti um PT da excelência? Ou o que é que deve ser? Eu acho que a excelência, excelência é um tema filosófico que tem que ser respeitado na sua descrição. A excelência não diz respeito à vertente económica, na sua gênese, na sua definição. A excelência é um termo da ética, e não da ética empresarial, porque a ética empresarial e política derivam da ética filosófica. A excelência é, no fundo, e descrita de uma forma muito à la coaching, a palestra motivacional, é o indivíduo fazer o melhor que tem com os recursos que tem disponíveis. Ou seja, a excelência não é um resultado em particular. A excelência é uma medição entre o que o indivíduo executa face ao que lhe era possível executar. Então, tu podes ter um PT na Etiópia, sem recursos nenhuns, a ser um PT excelente, e podes ter um PT no melhor clube em Nova Iorque e não conseguir ser um PT excelente. Ou seja, o PT excelente é aquele que aproveita todos os seus recursos. E que recursos são esses? De dois grandes tipos. Os recursos logísticos, a estrutura, as máquinas, a farda, ou seja, recursos extrínsecos ao indivíduo,
e os recursos intrínsecos, que são a inteligência dele. Claro. Portanto, a excelência diz respeito essencialmente à capacidade que o indivíduo tem de pôr o seu intelecto a operar a logística que tem disponível, Ótimo. as condições que o patrão lhe dá, que o ginásio lhe dá, que o cliente lhe permite, e fazer o melhor que sabe. Seja isso bom ou mau, é isto que é importante as pessoas perceberem. A excelência não é um resultado positivo. A excelência é uma tentativa de otimização dos meus recursos. Perfeito. O sucesso já seria, sim, um resultado positivo. E pode ser medido de diversas maneiras. O resultado final não é assim tão importante, então? Para a excelência, não. Ok. Para a excelência, não. Ainda dentro do universo PT, para onde sentes que caminha a nossa profissão? Daqui a 10 anos, como é que vamos trabalhar? Olha, há 3 meses atrás tinha uma resposta clara para daqui a 10 anos. Pois isto mudou um bocadinho, não é? Mudou um bocadinho. Acho que há uma pandemia por aí. Eu acho que neste momento ninguém se atreve, ou melhor, infelizmente há muita gente que se atreve a fazer previsões de daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E é arriscado nesta fase? É ridículo. Ok. É ridículo. É ridículo porque já era ridículo mesmo sem pandemia, ainda para mais com pandemia. Sendo que o fitness vive da relação humana e do contacto humano. Sim. Neste momento a nossa área, o nosso setor está extremamente afetado e temos de ter algum cuidado com as previsões. Há uma coisa que eu poderei acrescentar e se há coisa que eu tenho a certeza, e é uma opinião pessoal, vale o que vale, é de que a ultrapassagem de momentos de crise, que não são só momentos de crise financeira localizados numa certa área específica, Ok. momentos de crise que são transversais à sociedade, Sim. à civilização neste momento, Sim. faz-se com criticismo, faz-se com educação, com inteligência. Então vou-te dar aqui dois quadros. Se a componente intelectual dos profissionais de fitness não estiver em permanente atualização e evolução, vamos ter um fim muito triste, porque temos profissões que prometem muito melhores resultados que nós em menos tempo. Ok. E não vale a pena entrarmos aqui Sim. pela crítica de quais. Se conseguirmos melhorar essa componente crítica e termos resiliência suficiente, mas a resiliência constrói-se com mentes capazes de raciocinar friamente sobre o que estão a viver e projetar dia a dia como é que se vão mover na sua profissão. Okay. Faz-se com cultura, com inteligência, com intelecto. Se a nossa profissão, dos técnicos, conseguir evoluir nesse sentido, talvez consigamos sair disto ilesos, porque a realidade, Ricardo, é esta. Estamos num país que já tinha só 6% de população a praticar exercício. Sim. E de repente temos uma queda de 70%, 80%. E há ginásios que já nem abriram, ginásios que abriram e já estão a vender as máquinas. Sim. A fechar, os ginásios que se mantêm abertos porque, enfim, têm um bom poder económico, têm frequências e taxas de utilização na ordem dos 40%, 50%. E nós temos que ter aqui alguma noção do que estamos a fazer. Estamos num fitness que publicita essencialmente imagem e abdominais definidos e glúteo. E temos que pensar de uma vez por todas, e eu espero que isto seja aqui também, que aproveitemos a alavancagem de uma coisa muito má, mas para produzir algo relativamente bom. Que é pensarmos se de facto estávamos no caminho certo. Ok. Acreditas que o caminho a percorrer será o de tornar a profissão o mais credível possível? Sem dúvida nenhuma. Como é que se consegue isso? Qual é através do pensamento crítico? É através do... Não é só através do pensamento crítico. O pensamento crítico é um dos fatores que me compete a mim no setor em que estou da formação. Okay. Mas com ética na venda, com melhores skills de venda, com melhores skills pessoais, isto é muito importante, Ricardo. Os PTs são pessoas de relação humana. Claro. E se não forem indivíduos cultos, se não souberem falar, se não souberem escrever, como é que se vão mover nas redes sociais? Tendo em conta que as diretrizes do marketing hoje em dia cada vez se pautam mais por publicitares conteúdo. E lá de vez em quando publicitas um produto, mas conteúdo. Como é que ele vai publicitar conteúdo se ele não sabe falar, se ele não sabe escrever? Claro. E nós somos apanhados aqui contracorrente, porque habitualmente quem vinha para a área da educação física Sim. era malta que também não gostava muito das matemáticas, também não gostava muito da lógica, também não gostava muito das línguas. E ainda existe esse estereótipo um bocadinho, talvez, Sim. se calhar cada vez menos. Cada vez menos, ou seja, eram pessoas somente apaixonadas pela parte física, Sim. o que não tem nada de mal, é isso que nos move. Mas ser só isso é redutor. Ser só isso é redutor. Claro. Pelo menos para gerar credibilidade. Claro.
Sinto que também neste momento o cliente PT está mais sensível ao que paga, porque hoje em dia todos os clientes estão a ganhar menos dinheiro, ou estão em layoff, ou estão desempregados, ou há alguma coisa que os impeça de ter tanto poder económico. Como é que sentes, já te perguntei como é que será que a profissão se desenrolará no futuro. Achas que o cliente PT se vai tornar cada vez mais exigente ou não? O que é que sentes que vai acontecer nos próximos tempos? Eu acho que o setor vai se dividir. Vamos ter sempre... o setor vai se tornar eventualmente capitalista no que diz respeito ao PT. Vamos ter os dois extremos. Okay. Algum cliente, apesar de ser sensível, eu concordo, o cliente vai ser muito sensível ao preço. Sim. Ou seja, vai comparar muito bem preço e valor. Claro. Cada vez melhor. Até porque está a ganhar cada vez mais cultura, porque o PT hoje em dia, o cliente PT hoje em dia na internet tem acesso a toda a informação que nós temos também. Então é possível que, apesar da sensibilidade, haja sim quem tem poder de compra e que vá medir muito bem. E aí sobrevive quem tem melhor qualidade. Claro. E o que é ter melhor qualidade? Excelência, ou seja, fazer o que pode, independentemente do resultado, mas, de facto, apresentar resultados. Aqui entra o resultado físico, conseguir que o cliente chegue ao objetivo a que se propôs. Mas depois vamos ter também o cliente que, apesar de ter ganho sensibilidade, não tem, de facto, dinheiro suficiente para adquirir o serviço e nem tem a oportunidade de medir preço com valor. Claro. E vai ficar no online. Ok. E aí a qualidade naturalmente que vai descer, mas estará ajustada também ao que ele paga. O preço vai-se pautar, se calhar, cada vez mais por baixo. Exatamente. Vamos também pegar nesse tópico do treino online. Mas antes disso, pegando ainda no cliente PT, e isto é uma curiosidade minha, tu ainda dás treinos, eu sei que cada vez menos, mas ainda vais dando. Qual é o teu cliente tipo? A que tipo de cliente é que tu gostas de dar treinos? Olha, o cliente que eu gosto de dar treinos, e por acaso é a maior parte do tipo de cliente que me chega, são clientes que vêm de problemas. Okay. Ou seja, clientes que se lesionaram e fizeram fisioterapia, ou vêm de uma cirurgia e têm ordem já do médico, parecer do médico para não fazer fisioterapia, mas podem começar a treinar, ou se tiveram primeira indicação para fisioterapia, vêm da fisioterapia. Okay. Ou seja, eu estou ali um pouco na ponte entre o pós-reabilitação, portanto, ele já foi reabilitado, ele já ganhou as capacidades físicas basais, e eu vou otimizá-las para que ele possa ficar autónomo a treinar. E uma boa parte dos meus clientes corresponde a este espectro, clientes de outros colegas. Outros colegas PTs que vendo-se com problemas em mãos, trazem o cliente deles para eu fazer uma avaliação e eu proporciono depois um relatório que, no fundo, vai entregar mais informação ao meu colega para ele poder continuar a trabalhar. Ótimo, perfeito. Vamos voltar um bocadinho atrás, ao início da conversa. Fomos falando da formação que foste fazendo enquanto estudante e da forma como a formação enquanto formador surgiu na tua vida. Estás neste momento à frente do rap, temos aqui estes roll-ups alusivos ao Rap Exercise Institute. Como é que surgiu a ideia de tu formares a tua própria escola de formação? Isso era um sonho antigo, é uma das questões, e em que contexto é que isso surge? Surgiu naturalmente comigo a ser professor de outras escolas. Comecei por uma escola que hoje em dia já nem existe, que era a Woodhouse Training Lab, que era uma escola, enfim, centrada na minha formação. Eu era somente formador, professor. A dada altura, fundo, juntamente com um colega, uma escola de formação, portanto, fundei a EXS, a Exercise School. Com o Nuno, com o Nuno, o Hugo. Entretanto, 4, 5 anos depois, resolvi extrair o meu produto. Portanto, a formação era essencialmente de minha autoria e o que eu pensei foi que posso fazer isto, posso tornar isto numa marca independente. Passo por uma fase em que tenho essa marca enquanto produto e
e subcontrato ou faço uma parceria com uma empresa que fazia basicamente plataforma de venda, mas entretanto rapidamente assumi a totalidade, que era a parte da promoção, da venda, que era parte da criação de produto. Este percurso, que vai desde o professor contratado até ao gestor, ao fundador e gestor da escola, tem uma única linha orientadora, que é o querer garantir que o produto se mantém na perseguição daquilo que eu considero ser a excelência de formação. Ou seja, em todos os sítios por onde eu passei, sempre que a filosofia, a política se desviava do que eu considero ser aquilo que é indicado para este produto, eu construí um novo caminho. Esta escola, criares a tua marca, era um sonho teu? Quando começaste há 15 anos atrás, sonhavas isso? Não, jamais. Ok. Ainda dentro do rap, como é que tu fazes a gestão entre, que acredito que seja algo bem diferente, entre seres treinador, entre treinares pessoas, treinares clientes teus, e ensinares pessoas, ainda para mais pessoas adultas, ou seja, a andragogia aqui. Como é que tu geres isso? É muito diferente uma coisa da outra? É. Alimentam-se, nomeadamente do PT para a formação, alimentam-se, ou seja, os meus clientes, enquanto praticantes, são também o laboratório onde eu aplico as coisas que ensino, onde testo algumas coisas. Não estão dissociadas as coisas? Não, além disso, a formação, como sabes, é pós-laboral, portanto é sempre aos fins de semana. E apesar de trabalhar muito, há cerca de 8 anos que leciono 30 a 40 fins de semana por ano, apesar disso eu tenho ali algumas tardes, algumas manhãs durante a semana reservadas aos meus clientes. Vão sendo cada vez menos por uma questão de fadiga e de estilo de vida, porque quero descansar, porque vou ser pai em breve. Sim. E então vou limitando as manchas horárias durante a semana em que recebo clientes. E também o tipo de cliente que recebo. No entanto, alimentam-se, é indissociável. Eu não almejo nunca deixar o PT por completo, porque quero continuar a sentir na pele aquilo que ensino, porque há muita coisa que ensino que também retiro da minha própria experiência. Depois, claro, faço um tratamento didático e tento procurar se há evidências científicas, e se não há, qual é a lógica do que eu estou a fazer, mas muito nasce dali. Nasce de eu também não querer ensinar nada que eu já não tenha experimentado em alguém. Sentes-te mais confortável em qual das peles, enquanto na pele do treinador ou na pele do formador? Consegues precisar isso? Sim, sim. E há aqui uma questão muito curiosa. Eu sou um indivíduo muito interativo em contexto de entrevista, em contexto de palestra, em contexto público, em contexto formativo. Não sou um indivíduo interativo em contexto PT. Sou tendencialmente um indivíduo demasiado sereno, ou seja, puramente técnico. Então, na verdade, onde eu me sinto na minha praia é falar para a plateia, é a informação. Mas é como te digo, aquela área é fundamental por motivos técnicos, mas onde me sinto melhor é como professor. Para além nós no início da conversa, ou melhor, tu tocaste nesse ponto, há cada vez mais escolas de formação com produto para oferecer aos profissionais. Há mais de 10 entidades formadoras homologadas pelo DGERT, oficiais. Em que é que o rap se distingue das outras, na tua opinião? Olha, não querendo correr o risco de ser injusto, porque há muitas que não conhecerei por dentro. Claro. Quero, antes de responder à tua pergunta diretamente, dizer que considero, e até à luz do que é a Europa e Estados Unidos, considero que a qualidade da formação particular, das empresas particulares em Portugal, é acima do que seria de esperar para um país pobre como o nosso. Em que é que o rap se pode distinguir? O rap é uma empresa e tem naturalmente objetivos financeiros. Claro. Por incrível que pareça, não são primários. Eu tenho um interesse genuíno em formar. Eu faria isto mesmo que não fosse pago, e já o fiz diversas vezes. Aliás, a maior parte das palestras que se dão em Portugal não são pagas. Claro que
há objetivos financeiros a cumprir por uma questão de subsistência, não só minha particular, mas também do próprio negócio. Mas quero que a marca, que a escola REP se diferencie por ter sempre uma componente crítica. Portanto, o criticismo é elevadíssimo. Pomos à prova tudo aquilo que nós próprios dizemos. Procuramos se há ciência, procuramos se não há ciência, procuramos se há filosofia lógica para o que estamos a dizer, se não, procuramos se na nossa experiência há algum indício do que o que estamos a dizer possa fazer sentido. E isso faz com que os cursos estejam em permanente renovação. Isso é uma grande vantagem em relação à maior parte das escolas. E é o que faz da REP uma escola de excelência, acredito eu também. Exato, ou seja, a excelência está aí, nós fazermos sempre aquilo que, o melhor que nos é possível a nível de investigação. Portanto, eu creio que este é um ponto que nos diferencia. O segundo ponto que nos diferencia, não de todas, mas de praticamente todas as outras escolas, é a particularização. Okay. Ou seja, nós ensinamos de forma a que lá está, a tal andragogia. Sim. Para já, tentamos ter em conta a experiência do próprio aluno, porque é um adulto. Claro. Não há um método de ensino pedagógico em que o professor está no centro e o aluno passivamente recebe a informação, porque é uma verdade absoluta. Sim. Não, o aluno é convidado, são formações convidativas abertas o suficiente para que o aluno, neste caso um adulto já experiente, muitos com mais experiência e mais anos que eu, claro, possa contribuir com a informação para turmas subsequentes. Portanto, isto também é muito importante e isto faz com que o aluno se sinta, de facto, a participar ativamente na formação. E depois, claro, a particularização no sentido do resultado até ao consumidor. Tentamos que os nossos ensinamentos permitam ao profissional particularizar o treino o mais possível. Portanto, uma vez que não é a nossa área de expertise, não damos formação em aulas de grupo, damos formação essencialmente para personal trainers que procurem a individualização máxima, ou seja, a otimização máxima dos recursos técnicos e intelectuais que tenham. Quais são os produtos neste momento que a REP oferece? Há uma panóplia de produtos que vocês oferecem? Sim. Ou é só um? O leque não é muito vasto por uma questão estratégica, okay. Portanto, não queremos de facto tocar em assuntos que não são do nosso domínio. Preferimos ter poucos produtos, mas ser líderes de mercado naqueles produtos, okay, do que estar a disparar para todo lado. Temos o curso REP, que são 112 horas, são 7 módulos, que é lecionado por mim e mais 2 colegas, mais 2 professores assistentes, que são o nosso produto central. Okay. Temos o REP Elements, que é uma versão compactada e com os essenciais do curso, que são 2 dias, 16 horas, okay, e que serve para poder chegar a profissionais que não tenham disponibilidade ou financeira ou logística para poder despender 10 meses de formação, porque o curso grande são 7 módulos ao longo de 10 meses. E depois temos algumas formações complementares, que são complementares, mas sobre assuntos que eu e os 2 colegas que estão no REP comigo levantamos o véu, mas não temos capacidade para desenvolver mais aquelas temáticas. Okay. E então temos 2 professores que lecionam cursos nesse âmbito. No caso, a postura e a prevenção de lesões e a psicofisiologia aplicada ao personal training. Ótimo. Uma outra questão ainda, referente ao ensino. Quais são, já tocaste nesse assunto, a abordagem andragógica do ensino, não é? Tu não ensinas crianças, tu ensinas adultos, alguns deles mais velhos do que tu. Quais são os grandes desafios de ensinar adultos? Tu sentes que a abertura para aprender é tão grande como com as crianças? Sentes dificuldade em alguma coisa em concreto? O desafio é trazer o adulto para a discussão? Como é que isso funciona? Aqui a questão, o fator central que estamos agora a falar é a persuasão. A persuasão numa criança e num adulto são diferentes. Okay. Dar formação é persuadir. No caso da andragogia, não é só persuadir, é também o professor deixar-se persuadir pelo aluno. Okay. A persuasão envolve técnicas distintas. E nós temos formações internas específicas para dotar os próprios professores da REP a conseguir fazer a persuasão.
Que a persuasão aqui não seja interpretada como uma venda motivacional, emocional. É persuasão, mas com o maior possível conteúdo verídico, factual. Numa criança é fácil, a criança está para receber, a criança não tem aquela informação. Num adulto é diferente, o adulto acha muitas vezes que já tinha aquela informação. E o pior é quando acha que tinha aquela informação e tinha um substituto para aquela informação. Ou seja, a informação que tu lhe estás a dar gera atrito, gera fricção com aquilo que ele acreditava. Com as crenças dele. Não é? Exato. Aqui é muito difícil e requer essencialmente um poder de argumentação elevado. Posso dizer que além de, como pré-requisito para ser professor REP, não tem só que ser certificado REP, tem que se fazer formações em lógica elementar, formações em filosofia, para ganhar poder de argumentação. Ou seja, o professor tem que ter a capacidade de identificar argumentos falaciosos, enganos ou até crenças infundadas no aluno e, sem as destruir, sem danificar o aluno, conseguir levá-lo a compreender, não é melhor a formação ou o conteúdo, levar o aluno a compreender-se melhor a si. Ótimo. Porque só quando o aluno se compreende melhor a si, ou seja, quando o aluno compreende melhor aquilo em que acreditava e que pode não ser bem assim, é que é o próprio aluno que te vai dar abertura para que tu possas então entrar com uma nova informação. Este é o grande desafio. É o grande desafio. Bem descrito. Qual é o futuro da REP? Qual é o teu sonho com a REP? Onde é que tu queres chegar com esta escola? Internacionalizar é um objetivo teu? Chegar ao país inteiro? Olha, eu gostava de internacionalizar, mas se eu chegar ao país inteiro já não é mau. Sim, ok. Infelizmente, formações deste cariz não são bem-vindas pela maior parte, e não é só na nossa área, não são bem-vindas pela maior parte dos seres humanos. Pensar não é uma coisa fácil para os seres humanos. Dá muito trabalho, não é? Dá muito trabalho. Então, é natural que quem queira ganhar muito dinheiro, internacionalizar, se escolher o negócio da formação, escolheu mal. Okay. Não foi uma boa decisão. Portanto, se eu te disser que os meus sonhos são aquelas respostas fáceis, onde é que quer estar daqui a 5 anos, não é? Sim. Se eu disser que quer estar com um Porsche, com uma vivenda e com o curso a ser dado na Tailândia e na Inglaterra e nos Estados Unidos, estaria a mentir. O meu objetivo é que a empresa subsista, que cresça financeiramente, mas consiga chegar aos 4 cantos do nosso país, porque apesar de inglês ser a minha segunda língua e falar fluentemente, gosto muito do meu país e acho que há muito a fazer cá. Muito a fazer cá. Naturalmente que hei de ter descendentes e hei de ter colegas que me irão substituir nesta empresa ou professores que vão sair da REP e formar as suas empresas. Quero mesmo que isso aconteça, seria muito interessante para mim se isso acontecesse. Claro. E essas pessoas poderão catapultar o negócio para outra dimensão. Mas este negócio em si, REP, tem uma dimensão nacional e uma dimensão introspectiva. Eu não desejo ser líder de mercado, não desejo ser mais que as outras empresas, desejo que façamos sempre o melhor que consigamos e que isso possa trazer subsistência financeira. Ótimo, perfeito também. Voltando ainda ao contexto prático, ao contexto de treinador, de PT, eu sei que isto daria pano para quase só uma entrevista à parte, mas da forma resumida que conseguires, de que forma é que tu avalias um novo cliente, ou melhor, o que é que tu avalias numa pessoa que diz que quer começar a treinar contigo, como é que constróis as sessões de treino, de forma, com que bases, e o que é que monitorizas durante o treino? Ok. Vamos à avaliação de uma forma muito sucinta, porque de facto é um processo complexo. Sim. Tento perceber quem tenho à frente. E quem tenho à frente, tento perceber isto a 2 dimensões. Quem é a pessoa e que motricidade tem a pessoa. Ou seja, faço uma entrevista exaustiva em que pergunto de tudo e mais alguma coisa e registro tudo. E estamos a falar aqui de avaliações de 2 horas. E depois faço testes físicos, que vão desde o mais isolado ou mais analítico possível, em Marquesa, até aos tradicionais mais integrados. Sim. Tento perceber quem é este cliente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, e tento perceber quem é este cliente do ponto de vista motor.
Ok. Tento, acima de tudo, isto é que é muito importante salientar, tento, acima de tudo, conseguir da avaliação recolher informação do que é que este cliente é capaz de fazer. E aqui distancio-me diametralmente da maior parte das práticas de fitness. O fitness e o desporto pautam-se por tentar descobrir o que o cliente não é capaz de fazer. Eu também preciso de saber isso, mas isso é fácil de fazer. Claro. Aliás, se ele conseguisse fazer tudo, não tinha vindo ter comigo. A questão primordial aqui, Ricardo, é que eu vou ter que começar a treiná-lo. E para começar a treiná-lo, eu preciso saber o que é que ele é capaz de fazer. Ok. Então, a informação de ouro, na minha avaliação, é o que é que este cliente já é capaz de fazer. Porque, pegando no que ele é capaz de fazer e doseando, metendo a intensidade ou o volume, eu consigo já estimular aquele corpo. Depois, com o tempo, eu vou descobrindo o que é que ele também não é capaz de fazer e trabalhando aí. Isto em relação à avaliação. Sim. Em relação à construção do exercício, obviamente que deriva da construção, ou seja, está a ser pautada e informada por aquilo, primeiro, pelo que o cliente é capaz de fazer. Então eu construo os exercícios pegando em coisas que ele é capaz de fazer, mas gerando maior dose, maior dosagem. Subo a intensidade, subo o volume. Ou seja, dou uma intensidade e um volume que ele não está habituado, mas dentro de amplitudes, de níveis de força que ele é capaz. Que ele consegue. Isto permite que a construção de treino seja já de início segura. Isto para mim é fundamental, porque ninguém consegue prescrever um plano de treino seguro sem conhecer o cliente. Óbvio. E ao início, por muito cavalir, tu não conheces o cliente. Claro. Uma boa parte da informação vai decorrer de estares a treinar o treino, estás a treinar o cliente há meses. Ok. Então, o grande desafio é tornar o treino seguro sem conhecer ainda o cliente. Daí eu partir daquilo que ele é capaz de fazer. Portanto, a construção inicialmente é pautada pelo que ele consegue, e então, à medida que vou percebendo o que ele não consegue, começo a criar subsecções nas sessões de treino, em que vou tentar melhorar o que ele não consegue. E é aqui que pode entrar o recomendar ele ir ao nutricionista, recomendar ele ir a um fisioterapeuta, a um fisiatra, recomendar ir a um ortopedista, quando eu descubro que há coisas que são suspeitas, por exemplo. A monitorização é extremamente cansativa, porque eu não me permito estar ao pé de um cliente e não fazer jus ao preço que cobrei. Não sou um PT barato, fruto de todo o investimento em informação e tempo que faço, então quero que o cliente jamais sinta que o valor é inferior ao preço. Ótimo. Então eu estou com uma atenção ininterrupta, tento, nem sempre estou obviamente, mas tento estar com uma atenção ininterrupta para poder fazer ajustes ao plano de treino. Eu costumo dizer que não levo planos de treino prescritos, e quando levo, vão a lápis. Ou seja, eu vou pronto a adaptar, porque o cliente não é igual todos os dias, não dormiu bem, ou não comeu bem, está com stress. Chateou-se com a namorada, sim. E então tento levar construções de exercício voláteis, prontas a alterar. Portanto, em traços gerais, é isto. Tens em conta aquilo que a pessoa gosta de fazer? Isso é importante para ti? Ou tu desligas disso e dás só à pessoa, ao cliente, aquilo que ele precisa? Olha, a minha tentação é sempre só dar o que ele precisa. Claro. É o PT a ser alimentado pela veia de professor. Claro. Mas naturalmente que tento criar aqui uma negociação silenciosa com o cliente. Posso dizer que na maioria dos clientes que eu tenho, como vêm por necessidades que não são estéticas, nem são de mera diversão, são ou por motivos psicológicos graves, ou porque vêm com indicação de fisioterapeuta para fazer a transição para o treino. São clientes, obviamente, predispostos a fazer o que eu quero para eles. Ótimo. Portanto, eu sou um privilegiado aqui nesta questão. Mas quando tinha clientes, ou quando me chegam clientes que têm uma componente motivacional, de necessidade motivacional muito grande, tento criar aqui uma negociação, tento dar-lhe também o que ele quer. Mas o que é que eu faço, Ricardo? Para evitar que o treino fique inseguro, eu posso fazer duas coisas. Ou daquilo que ele quer, escolho o mais seguro, ou, o que é o ideal, dentro do que eu quero para ele, dou-lhe opções. Tento criar um casamento ótimo entre o que ele quer e o que ele precisa. Tentas que o cliente faça parte do processo criativo da criação do treino? Sim, e se não o fizer, não gero retenção. Okay. Tudo isto, toda esta componente técnica extrema, exige colaboração. Afinal, o corpo é dele. Claro. Ele tem que fazer. Ele é o executante. Se ele não colaborar, não há processo. E ele, para colaborar, tem que perceber. Agora, claro, eu não tento que ele perceba nos termos técnicos que eu percebo. Claro. Mas há aqui um trabalho que me está facilitado, porque a minha veia é de professor. Há aqui um trabalho de traduzir a linguagem técnica numa didática de cliente para que ele perceba
porque é que eu estou a tomar as decisões que estou a tomar. Isto para mim é muito importante, que o meu cliente perceba que estou a tomar decisões, para perceber porque é que está a pagar. Fundamentadas, todas. E fundamentadas, Okay. ou seja, ele saber que porque é que não está a fazer saltos para a caixa quando toda a gente à volta dele faz saltos para a caixa. Ou seja, tem que haver um raciocínio por trás disto para eu conseguir explicar, olha, ainda não está porque... Ok, perfeito. Treino online, cada vez mais em voga, fruto também da situação que estamos a viver. Gostava de saber, eu sei que tu és uma pessoa que apregoa a necessidade da formação e do treino ser presencial, pelo que sei, pelo menos, pelo que investiguei de ti. O treino online faz sentido? Ou por não oferecer essa questão presencial, deixa de fazer sentido por completo? Eu não acho que deixe de fazer sentido. Na realidade, eu sou apologista do presencial na docência. Ok. A nível do serviço, até sou apologista de haver as duas vertentes, porque acho que a vertente online vai chegar a pessoas que não têm a disponibilidade e o poder de compra que outras terão, Okay. e poderão merecer e precisar desse acompanhamento. Okay. A realidade, no entanto, é esta. Não tem a mesma qualidade. De uma forma geral, não tem a mesma qualidade que o presencial. Claro. Por diversos motivos, até empáticos. A interpretação dos sinais faciais da outra pessoa não são bem o mesmo quando há presencialidade e quando não há. O efeito sonoro da voz não é igual. Sim. Agora, é importante salientar o seguinte. Eu consigo ser um excelente PT online e consigo ser uma porcaria de PT presencial. Ok. Eu consigo estar online e fazer um melhor serviço que muita gente no presencial. Eu consigo ser um professor de aulas de grupo e tornar o meu treino mais particularizado do que muitos PTs. Porque eu acho que aquilo que diferencia os serviços não é na logística. Daí essa excelência não ser um resultado em particular, ser um aproveitamento da logística. Certo. Então, o que torna o profissional um bom profissional são boas decisões. E as boas decisões só se tomam se ele conseguir raciocinar bem. Okay. Então o indivíduo atrás de um ecrã pode conseguir tomá-las. Agora, estará limitado, mas se ele estiver a aproveitar o máximo de recursos que tem à sua disposição, pode eventualmente tomar decisões mais seguras do que um indivíduo que está presencialmente, com o cliente a fazer saltos para a caixa ou a tirar bolas à parede e está ao telemóvel. Claro. Claro. No âmbito da docência, então, já que pegaste nesse tópico, como é que trabalhaste durante estes meses de confinamento? Qual foi a estratégia? A estratégia foi simples e não foi a favor da finança da empresa. Na verdade, não faturámos, suspendemos as mensalidades dos alunos. O nosso curso, os nossos produtos são vendidos como um todo. Tentamos que o aluno se comprometa com o produto todo. Mas suspendemos as mensalidades por uma questão de idoneidade, de solidariedade para com os PTs que de repente viram as suas remunerações totalmente decapitadas. Suspendemos as mensalidades, ou seja, a empresa deixa de faturar. Claro. Mas aumentámos os custos porque quis fazer uma plataforma de formação online. Mas onde é que nos diferenciamos das demais empresas? Nós não fizemos uma plataforma online para venda de formação. Fizemos algumas palestras no Zoom, pagas a um preço simbólico, mas a plataforma no nosso website de formações gravadas, que saíam quase diariamente, foram única e exclusivamente para os alunos que já estavam com formações a decorrer. Okay. Ou seja, nós criámos o REP Online para reter alunos no estudo. Okay. Tanto que, Ricardo, assim que nos foi possibilitado pelas leis, assim que foi levantado o estado de emergência e nos foi possibilitado, com precauções, estar na vertente presencial, a plataforma online foi fechada. Era isso que eu te ia perguntar, se vais manter isso ou não. Ótimo. Plataforma online. Para já, não digo que no futuro não nos possamos adaptar, não é? Lá está. Eu não gosto de ter... Eu gosto de fazer uma gestão com alguma previsão, mas não gosto de ter bolas de cristal. Claro. Mas para já não nos faz sentido, porque ainda é possível fazer formações presenciais com qualidade. Porquê? Porque a nossa escola não permite turmas, no REP não permite turmas superiores a 15 alunos, Okay. E nos cursos complementares não permite turmas superiores a 20, 21, 22 alunos. Ótimo. Ou seja, é possível em sítios grandes, como é o caso deste onde estamos, aqui no Fitness at the Oeiras, onde damos as nossas formações de Lisboa,
É perfeitamente execuível ter 15 alunos perfeitamente afastados, com todas as medidas de precaução. Ou seja, já voltaste ao ativo. Exato. Enquanto nos for possível boas formações seguras para a saúde dos alunos presencialmente, o online não vai ser uma opção para nós. Perfeito. Dentro do âmbito da formação, mas falando agora um bocadinho dos cursos TEF, uma curiosidade que eu tenho é em saber a tua opinião sobre este assunto, que é, por exemplo, quando um miúdo de 18 anos quer ser médico, vai para a faculdade, estuda 10 anos e é médico, ou quando quer ser farmacêuta, estuda 5 anos e é farmacêuta, quando é advogado, vai para o curso de Direito e estuda 5 ou 6 anos e tira Direito. Porque é que na nossa área se permite, em 9 ou 10 meses, ter acesso à cédula profissional através dos cursos TEF e se sentes que em 9 meses ou 10 meses de estudo nos conseguimos tornar técnicos especialistas no que quer que seja. Ok. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, a minha opinião, novamente, é transversal, porque acho que o problema é educacional, é social e não é localizado em certos setores. Não acho que um indivíduo se torne especialista em 9 meses, mas também não acho que um indivíduo possa ter a capacidade de albergar todas as profissões da área do desporto só em 3 anos. Sim. Então temos aqui o mesmo problema de sempre. Na verdade, se formos ver, por exemplo, na REP, o conteúdo de biomecânica são 3 módulos de 16 horas. Okay. Se fores dividir isso por aulas semanais de 2 horas, se calhar tens mais que um semestre. Claro. Então, se calhar na REP tens mais conteúdo de biomecânica do que na faculdade. Então, na realidade, nós não podemos olhar para as coisas somente de uma dimensão, quanto tempo dura o curso, mas a densidade que tem cada disciplina e também a utilidade que tem cada disciplina. É importante toda a cultura que a faculdade pode dar ao indivíduo em áreas adjacentes ao exercício físico? Claro que é. Se ele quer ser jogador de futebol, convém saber as medidas do campo, convém saber as regras do jogo de futebol. E isso não se ensina nos SETs. Claro. Agora, a verdade e a realidade legislativa que nós temos que perceber é que os SETs também não se propõem a que o indivíduo trabalhe nessas áreas todas desportivas. É só para estar na sala de exercício. Agora, se me perguntares, João, mas e 9 meses chega para estar na sala de exercício? Não. Mas posso dizer que, no fundo, tendo em conta que eu defino a excelência como um processo inacabado, nem 9 meses, nem 9 anos, nem 9 vidas. Excelente resposta, sim. Ou seja, na realidade eu acho que não devíamos estar a discutir a duração das coisas, mas a qualidade das coisas. Okay. A minha visão socialista da coisa é esta. Acho que há certas profissões da nossa sociedade que impreterivelmente têm que ser academizadas. Okay. E são profissões que tenham a ver com a sobrevivência imediata do indivíduo, enfermeiros, médicos, cirurgiões, e a liberdade imediata do indivíduo, advogados, juristas. Boa. Tirando essas duas vertentes, eu acho que todas as outras profissões deviam ter 2 vias paralelas de acreditação. Porque já vi licenciados muito pobres no terreno e já vi SETs excelentes no terreno. Ricos, sim, e o oposto. Então, na realidade, o que eu tenho reparado ao longo destes anos todos de carreira é que aquilo que diferencia os bons profissionais não é a formação que eles fizeram, mas o que eles fazem com a formação que eles fizeram. Acho, no entanto, que os programas SETs têm que ser melhorados, mas também acho que os programas das faculdades têm que ser melhorados. Ótimo, perfeita a resposta. Outra curiosidade que eu tenho para te colocar é quantas horas de estudo dedicas por dia? Como é que é um dia teu? Ok, depende dos dias. Okay. Dia normal. Eu levanto muito cedo, entre as 6 e as 8 da manhã acordo, em média 7 da manhã estou de pé e estudo. Eu estudo da parte da manhã e tenho sempre 2 disciplinas. Estudo áreas relacionadas diretamente com o exercício físico ou biomecânica, ou mais recentemente tenho dedicado mais à neurofisiologia. Okay. Mas crio disciplinas e vou estudando. Okay. E estudo filosofia. Okay. De autorrecriação, estudo filosofia porque acho que é aquilo que me alimenta não só em termos de desenvolvimento pessoal, mas que é a área que mais diretamente alimenta a minha profissão de professor. Okay. Da parte da tarde, se for um dia em que atendo clientes, da parte da tarde atendo clientes,
se não for um dia que atenda clientes. Faço a gestão da empresa, algumas questões burocráticas que sejam precisas fazer e a coordenação dos diversos postos de trabalho que a empresa tem, porque já é uma empresa que, apesar da marca ter 2 anos, a empresa só tem um, enquanto escola rap, mas já somos 9 ou 10 pessoas. Então há que gerir isto. E aproveito todos os dias, tento tocar pelo menos 1 horinha. De guitarra. Exato. Muito bem. É o meu antídoto. Ótimo. Algumas questões também que estamos a encaminhar para a parte final da entrevista. Já estamos a conversar há mais de 1 hora. A tua carreira dentro do fitness já tem mais ou menos 15 anos, entre 15 e 20 anos, como referiste no início. Do que é que mais te orgulhas até agora? E, eventualmente, farias alguma coisa diferente ou não? Pergunta muito complexa, Ricardo. Eu tenho plena consciência que muito do que consegui fazer e ser deriva naturalmente de decisões que tomei. Sim. E aí posso dizer que me orgulho de ter seguido as minhas decisões e não as de outras pessoas. Okay. E posso dizer que foi muito difícil. A nossa sociedade em Portugal, principalmente em Portugal, vive o estigma dos não licenciados. Claro. E naturalmente que muito daquilo que eu decidi fazer foi sempre solitário. Certo. Ou seja, decisões solitárias. Ou seja, pouco populares. Decisões pouco populares. Sim. E tendencialmente polémicas, não é? Portanto, aí orgulho-me de ter seguido aquilo em que sentia que conseguia fazer. Apesar de, eu costumo dizer que eu não estou onde estou porque não me licenciei, eu estou onde estou apesar de não me ter licenciado. Ótimo, é uma coisa completamente distinta. Ou seja, quem me dera ter tido tempo e paciência e não ter tido a experiência frustrada que tive e poder ser licenciado hoje. Isto foi um grande obstáculo que me criou imensas barreiras e ainda cria, de certa maneira, mas aqui orgulho-me de ter tomado as minhas decisões e não as decisões que as outras pessoas queriam. Em termos pessoais, também tenho que admitir que muito do percurso e dos feitos que fui conseguindo ao longo da minha carreira também foi por más decisões, por coisas más que aconteceram, sim, que acabam por te criar perspectivas diferentes da vida e da profissão e acabam por fazer surgir novas oportunidades. Portanto, por um lado, algumas coisas faria diferente. Mas não te arrependes delas? Mas também não me arrependo porque... Fizeram parte do percurso. Exato. Ok. Falaste há bocado daquela pergunta clássica do onde é que te vês daqui a 5, 10, 15 anos. Não sei se tu és alguém sonhador ou não, mas imaginas-te no futuro como é que vai ser o João Moscão com 60 anos? O que é que vais estar a fazer nessa altura? Eu sei que tu não gostas de previsões, mas pensas nisso pelo menos ou nem por isso? Penso, claro, acho que todos os seres humanos pensam. Tento não dar grande valor, nem grande preponderância aos sonhos, mas aceito-os. Posso-te dizer que não sei bem onde quero estar e o que quero ser, mas há coisas que te posso dizer que não quero deixar de ser. Não quero deixar de estar à frente de plateias. Sinto de facto que aquele momento é eterno e que não morre. Sinto de facto que ali estou bem, a passar conhecimento e, acima de tudo, a deixar que os alunos influenciem o meu conhecimento e me provoquem mal-estar com as suas perguntas e que me exijam que eu vá estudar mais. Ótimo. Isto é uma coisa, é uma sensação que me faz sentir vivo e, independentemente de onde eu esteja, se é nesta marca, se é noutra, se a escola muda de produtos, se muda de conceito ou não, se crio mais escolas, se crio outros negócios paralelos, independentemente disso, sei que quero estar ainda à frente de plateias, porque isso dá-me vida, de facto. Ok. João, acho que estamos conversados. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela conversa, gostei muito de conhecer pessoalmente. Prazer foi meu. A quem teve a disponibilidade de nos ver até ao fim da conversa, muito obrigado. Vemo-nos numa próxima edição do Fala Quem Sabe, com um novo convidado de referência dentro da área do fitness. Até lá, fiquem bem.